Essas cápsulas contêm o maior avanço medicinal em fitoterápicos do país. 1.600 pessoas em vários países da Europa, nos Estados Unidos, Japão e Brasil tomaram o remédio. E mais de 90% delas estão curadas de uma moléstia crônica, a asma. Eram doentes terminais que aceitaram participar da experiência para testar a eficácia do medicamento, que está em fase final de desenvolvimento no Brasil. A asma hoje, ela tem matado muita gente no Brasil e no exterior. Então, quando você vê uma pessoa com crise de asma, é horripilante. Quando você vai num hospital de pneumologia, você vê as crianças ali sofrendo, as pessoas de idade sofrendo, e ela causa efeitos físicos também, como o dilatamento, a dilatação das fossas nasais, o chamado peito de pomba, o avanço do peito em função da força da respiração, problema no sono, problema de apneia. Então, é uma inflamação que ela vai se desenvolvendo e vai bloqueando, ela vai enchendo o espaço da via respiratória com o espasmo, o popular catarro. Elzo criou o projeto após uma tragédia, a morte do pai dele, vitimado pela asma. Tudo começou em 1997 com a morte do meu pai. O meu pai morreu de asma e eu morava em Curitiba. E questionei a minha mãe por que ela não deu um tratamento adequado para evitar a morte do meu pai. E ela disse que não era questão de dar o tratamento, a questão é que não havia um medicamento no mercado farmacêutico disponível capaz de inibir a ação da asma. Então, estudante de administração de empresas, Elzo procurou a Universidade Federal do Paraná em busca de orientação. Eles me aconselharam que, em vez de eu ir por desenvolver um trabalho com uma droga sintética, que eu procurasse uma planta, um extrato vegetal, algo assim. Então eu perguntei para eles se eles sabiam a planta e me falaram que não. Mas que se eu procurasse uma aldeia indígena, eles poderiam me dar uma orientação de qual planta teria essa ação. E quando eu era pequeno, o papai cortava essa planta e a gente convivia com descendentes indígenas da região do sudoeste do Paraná. Então eu peguei e fui diretamente perguntar a eles que planta eles utilizavam na aldeia para neutralizar problemas respiratórios. E eles me mostraram o xaxim. Então, com aquela ideia, eu vim para a universidade, eles me falaram como que utilizavam. Eu vim para a universidade e falei para os professores, professor, achei a planta, até um tanto empolgado. Ele disse, qual é a planta? E eu só sabia o nome popular, porque eles também não sabiam o nome científico. Eu disse, o nome é xaxim. Aí começamos a buscar na internet, né, xaxim, associar com o nome científico, uma questão muito difícil. Aí ele disse, olha, está difícil de você descobrir o nome científico da planta. O correto seria você pegar uma folha da planta e consultar um botânico para que ele dê o nome científico da planta. Então foi isso que eu fiz, coletei o material e fui até o Museu Botânico Municipal de Curitiba e perguntei para o professor Rony, né, qual era o nome científico daquela planta. Aí ele disse, não, mas isso aí é fácil, tem a ficha aqui. Aí ele pegou a planta, examinou no microscópio e olhou as nervuras dela e as suas divisas e disse, essa aqui é Dicksonia salviana. Então, por aí, a partir do nome Dicksonia salviana foi que nós começamos a fazer buscas via internet, na literatura, para ver se já havia algum estudo farmacológico sobre esta planta. Então, foi uma surpresa e foi um problema. A surpresa é que a planta tinha ação, e o problema é que não havia nenhum estudo que comprovasse a ação dessa planta. Então, o professor disse, agora você vai ter que começar os estudos todos do começo, do zero. Então, aí o mérito foi maior ainda. Começamos o trabalho do início, do princípio da planta. Pegamos a lei do Ministério da Saúde, que regulamenta o desenvolvimento do fitoterápico de maneira correta, e começamos a seguir passo a passo dessa lei, que hoje está estabelecida como RDC 48, que na RDC preconiza como a gente desenvolver esse projeto. E aí o projeto foi crescendo e tivemos que estabelecer um pesquisador líder em cada departamento, em cada fração do projeto. E aí eles, na humildade deles e sabedoria,
para não me decepcionar, acharam que eu devia ficar como foi o mentor e autor do projeto, eu devia ficar como coordenador. E aí foi por bondade deles que hoje eu estou nessa posição. Fazem parte da pesquisa mais 3 universidades, além da Federal do Paraná. São 17 cientistas em 5 centros de pesquisas. Em reunião que eu tive em Brasília com o ministro José Saraiva, ele está ansioso para que o medicamento comece a ser produzido ainda este ano, porque o governo gasta 2 bilhões de reais por ano com problemas respiratórios no Brasil. Os Estados Unidos gastam 18 bilhões de dólares e a Europa gasta 12,4 bilhões de euros. Então, além do ministro ter esse mercado brasileiro, fazer uma economia de 2 bilhões de reais por ano, ele já está visando outros 2 mercados possíveis de exportação de uma droga acabada, né? Então, isso aí são possibilidades de negócio que na frente vai se discutir a respeito, mas hoje a grande preocupação é desenvolver a pesquisa passo a passo, né? Degrau por degrau, porque eu não quero pular nenhuma fase da pesquisa, porque isso também, esse trabalho vai servir, conforme falou o doutor Barbano, no Ministério da Saúde, em reunião que nós estávamos com o ministro, que se esse projeto, né, começou do zero, de uma planta que não tinha estudo nenhum, até o final, pode servir de protocolo padrão para a Anvisa, para outros estudos, né? Então, um modelo padrão para desenvolvimento de fitoterápicos. A primeira etapa do estudo é determinar quais são os princípios ativos e sua concentração na folha extraída da variedade de xaxim utilizada. A espécie com poder curativo é uma entre as 27 conhecidas. As folhas de xaxim, elas são colhidas, né, no local apropriado, vem para o laboratório, ocorre um processo de secagem, desse processo de secagem ocorre uma moagem. Essa moagem faz com que diminua as partículas do processo, fazendo com que esse material fique fragmentado de maneira que facilita a extração, tá? E essas partículas ficam em torno de 0 a 3 milímetros, né, que é o tamanho. Desse processo aqui que a gente faz para fazer a extração, são vários processos de extração. Nós utilizamos maceração, extração por tubólise e usamos o método de Soxhlet, que é uma extração comum. Para isso usamos um cartucho de vidro, onde colocamos a matéria-prima dentro desse cartucho, tá? E esse cartucho vai no aparelho, de maneira que você possa colocar ele lá dentro, né? E aí nós colocamos o líquido extrator, que no caso o nosso solvente é o álcool, né? O álcool 95. Vai umedecer essa matéria-prima e vai extraindo então os seus componentes químicos, que são os metabólitos secundários que a gente vai pesquisar. É um processo simples. Como os primeiros testes a gente já fez, não ocorreu o estresse térmico das substâncias que a gente está pesquisando, então nós processamos por esse método que ele há esgotamento total das substâncias químicas que a gente está pesquisando. Aí esse extrato é concentrado e aí nós enviamos para os nossos grupos de pesquisa, né? Nós temos lá com o professor Adair, na parte de fisiologia, que é a farmacologia, né, para fazer os primeiros testes. Nós temos a professora Angélica, também na Univale, que a gente faz o teste de sarcoma, né, sarcoma de Illich, né, que utilizamos o extrato. E com esses resultados que eles nos fornecem, nós começamos a trabalhar a parte fitoquímica, que é a identificação dos metabólitos secundários, no sentido de determinar qual deles é o princípio ativo. Aí vamos para o processo de separação, que é o processo de cromatografia. A cromatografia a gente faz por coluna, separa as frações, volta para a farmacologia, e da farmacologia ele nos responde, da fração a tanto, deu positivo, retorna para nós, e nós vamos atrás da substância ativa, né, que é o químico bioativo, né, ou biologicamente ativo, ou químico no caso. Pode, se quiser perguntar, pessoal. Aqui nós colocamos no processo, vai sofrer aquecimento, o solvente, que é o líquido extrator, o álcool, vai destilar, condensar e vai cair na matéria-prima aqui, né, que é o nosso vegetal.
e vai extraindo a substância, e vai ficar ela toda concentrada aqui. Então é um processo contínuo de extração e vai ter um tempo de mais ou menos 4 horas. Feito o extrato lá, a gente faz uma partição líquido-líquido, que é com hexano, dicloro, acetato de etila, e a última seria o hidroalcoólico. E aí a gente trabalha com fração e fração. Novamente, essas frações voltam à farmacologia para testar, para verificar qual delas apresenta a ação que a gente está pretendendo. Essas frações, com o resultado da farmacologia, essa fração a gente começa a trabalhar. E para isso a gente faz o quê? Faz uma coluna cromatográfica, onde que nós temos uma coluna pronta aqui, que é a coluna a vácuo. Colocamos o extrato para fazer uma pastilha, né, que é um extrato de solvente, com hexano, acetato de etila, e levamos à secura. Vou pegar o solvente, né, no caso, vou colocar o hexano para fazer o processo de separação. É um solvente de polaridade 0. No caso, se a gente tiver substância lipofílica, elas vão sair com esse solvente. Aí vou fazer a coluna, colocando ele, né, o solvente a gente vai aumentando uma escala de polaridade, né? Polaridade 0 até a polaridade do álcool, né? Ou acetato de etila, que está em 4 pontos. Então nós vamos trabalhando com a polaridade, fazer um processo de extração. E com isso a gente vai separando por grupo de afinidade pelo tipo de solvente que a gente está trabalhando. A substância lipofílica que a gente pretende trabalhar aqui são os ácidos graxos, né? Alguns esteroides não glicônicos, triterpenos, né? Se tiver óleo essencial, vão sair. Se a gente fosse trabalhar com a fração hidrofílica, a gente trabalha com solvente com mais polaridade, né? Como álcool, água, acetato de etila. Aí a gente vai extrair as substâncias com peso molecular maior, com radicais na forma heterosídica, né? que tem um índice de polaridade bem maior. São as substâncias que são solúveis, né, em solvente orgânico, né, com polaridade mais para 0. Aumentando a polaridade, você vai aumentando a hidrofilia de extração à medida que você vai usando solvente mais polar. Como no caso, nós usamos hexano, nós vamos ter uma escala de esteroides, óleos, ácidos graxos. No caso do dicloro, que é um particionamento, o dicloro tem preferência para substâncias nitrogenadas. Então, se for fazer pesquisa de alcaloides, aminas, vão sair por aí. Se for mexer no acetato de etila, nós vamos ter uma característica de extração de flavonoides, antocianidinas, que são grupos característicos coloridos, né? Antraquinonas. Se for lá trabalhar com hidroalcoólico, nós podemos encontrar aminoácidos, sais, alguns grupos de antocianidina com peso molecular maior, né? Então nós podemos encontrar nessas frações. Eles são em escala de polaridade. No caso da nossa pesquisa, nós fizemos uma varredura pelo processo de extração até encontrar qual fração está a substância que apresenta a atividade daquilo que a gente está pesquisando. Então por isso que a gente faz essa escala de polaridade. Entendeu? E depois a gente vai atrás. Por exemplo, se for acetato de etila, a gente vai procurar flavonoides, outros fenóis que são característicos de encontrar lá. Se for no hexano, nós vamos procurar esteroide, que é característico de encontrar ácidos graxos e tal, né? Se for o dicloro, nós vamos já para as aminas. Alguns taninos saem aí também, e assim por diante. A pesquisa da separação é feita aqui no laboratório, né? A determinação estrutural, a gente tem parceria com a química, né, com a professora Ana Angélica, ali na química, que eles têm a ressonância nuclear magnética. Tem parceria lá com a Universidade Federal de Santa Catarina, né? E tem com a Itália e com a Espanha, a Universidade de Compostela lá, que a gente tem com o professor Antônio, né? Na Itália, o professor Franco, e a gente faz a identificação desses compostos, depois de puro, quando eles estão nessa forma de sal aqui. E ele vai ser encaminhado então para fazer a espectroscopia, né, de próton e carbono, que a gente vai determinar a estrutura química desse composto. Determinar a estrutura química desse composto, a gente faz um levantamento bibliográfico dele para ver se já tem já foi feito algum estudo de atividade biológica, mas assim mesmo a gente encaminha para o nosso grupo de pesquisa, no caso o estudo lá com a farmacologia, lá com o professor daí, para que ele possa testar e ver se a ação dessa substância corresponde à ação que está no extrato.
tá? Nessa fração que a gente estudou, o extrato dessa fração. E assim a gente coloca o processo. E essa substância que está aqui é conseguida através dessa coluna. A gente vai coletando as frações, nós colocamos o solvente, ele vai passando, agora ele vai passar. E a gente vai coletando pequenas amostras, né, de maneira que a gente vai tendo esses frascos, né, 1, 2, 3. Né. E aqui vai. Então, depois que a gente seca, leva a secura, provavelmente vai encontrar o mesmo dessa substância. E com isso a gente faz uma purificação para chegar nesse sal. E esse sal que a gente vai encaminhar para a espectroscopia. Feita a coleta das frações que a gente vai ter, nós vamos verificar o que tem nesses frasquinhos, mais ou menos que a gente está pensando que seja. Né? No caso de esteroides, a gente pega essas frações, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e desenvolve num solvente, uma mistura de solvente. E depois faz uma reação química com esse material, com a plaquinha. No caso, a gente usou aqui vanilina sulfúrica, né? Vanilina sulfúrica, que ela vai complexar com essas substâncias, que são esteroides e óleos, dando com isso uma coloração. Então, podemos verificar que pela cromatografia em camada delgada, demonstrou que o tubo 1 apresentou uma mancha. O tubo 2, 3 e o tubo 2 e 3, 3 manchinhas. E aí o que a gente faz? A gente reúne eles, como está aqui 9, 7, 8, 9 e 10, e vai fazer a purificação da onde está a maior concentração de um do outro. E com isso a gente vai particionando, chegando nessas substâncias aí puras, entende? Que é uma característica do processo da cromatografia. Feito isso daí, a gente reúne as frações, como exemplo a 9 e 10, ou 7 e 8, né? E faz a purificação. Dessa purificação daqui, a gente consegue chegar num composto mais ou menos puro, bem puro, 95%, 97% por aí. E esse composto, como eu vou repetindo, vai para a espectroscopia para determinar a forma molecular desse composto. Depois desse processo, essa substância aqui volta para a farmacologia para ver se essa substância tem aquela ação que as frações apresentaram. E aí nós temos o quê? Nós temos o composto que é o bioativo dessa espécie que a gente está estudando. Correto? A partir daí é que vai ser o remédio. Aí, a partir daí, você tem o marcador, que você vai determinar a concentração depois no fitoterápico como controle de qualidade. Então ele passa a ser o marcador daquela espécie que você está estudando, ou aquela espécie que você está trabalhando. Então ele pode ser o marcador químico como o marcador químico ativo, né? Que seria o bioativo. Correto? Que é isso daqui. No caso da identificação, nós fizemos a identificação da estrutura química do composto. Fizemos um levantamento dessa estrutura, ver se já não foi estudado, ou isômeros dela, que ela apresenta uma atividade. Mas como a nossa atividade já foi determinada pela farmacologia, nós mandamos essa amostra, né, essa ou essa, todas elas, e a farmacologia testa. E a farmacologia vai dizer para nós, a substância A foi a positiva, que é a substância que tem a ação. A substância, vamos supor, 47, ela não apresentou a atividade que a gente estava esperando. Isso quer dizer que essa não é a substância ativa. Então, nós temos a substância ativa aqui. Então, essa substância, por ela ser ativa, apresentando atividade de ação, ela pode ser o marcador bioativo. Conjuntamente com essa aqui, que não deu atividade, ela passa a ser o marcador químico também. Então, nós podemos ter mais de um marcador. Com isso, a indústria de fitoterápico vai se basear na concentração dessa amostra e pela ação da farmacologia que ela apresentou e vai fazer o fitoterápico em cima dessas informações. Com isso, ela passa a dar uma orientação ao médico de quanto tem dessa substância ativa nesse fitoterápico, nessa formulação. E o médico, então, tem uma orientação do que pode tratar. Como também podemos usar essa substância como uma droga, calculando a farmacologia também já deu a quantidade de ação que ela possa ter. Então, aí a gente passa a partir daqui dessa amostra para fazer o medicamento também, que seria já uma droga já trabalhada, já com alta tecnologia. Mas o interessante mesmo é trabalhar com fitoterápico, porque o custo é menor, você prepara o extrato, faz um controle de qualidade e o custo é bem menor. Após a determinação das substâncias e suas concentrações,
é hora de fazer o controle de qualidade. O equipamento vai entrando em equilíbrio agora, né? Então nós vamos agora aplicar a amostra. Aí eu tenho uma amostra aqui, que seria o nosso extrato, né? No caso, poderia as substâncias, e nós vamos aplicar ela no cromatógrafo. Isso ele vai dar um gráfico para nós e a gente vai poder depois dosear essa substância no nosso extrato e assim mesmo está bem balizada essa substância. Deixa eu fazer mais um pouquinho. Então agora eu vou injetar essa amostra. Ela vai passar por uma coluna, como aquela coluna básica ali, agora vai passar por uma coluna de metal, né? Posso mostrar o exemplo aqui para vocês, né? Então aqui nós temos a coluna, né? Que é uma coluna de metal nesse estilo aqui, correto? Ela passando por aqui, ela vai encontrar uma série de dificuldades para sair, e aí ela vai fazer o processo de separação de uma ou mais substâncias que possa estar ali. E aí ele vai dar um cromatograma para a gente ver a pureza e o rendimento. No presente momento aqui nós estamos saindo o solvente, né, a impureza de solvente da amostra, mais ou menos ali em torno de 5 a 6, ele provavelmente vai sair a amostra que a gente está pesquisando. Então é um equipamento que serve de controle de qualidade, né, e ao mesmo tempo de identificação, porque se a gente tem uma amostra conhecida, a gente mistura e vê o tempo de retenção das duas amostras. E com isso a gente pode também determinar aqui a substância. Se ela for conhecida, já a gente tiver como padrão de referência alguma amostra. Então ele vai produzir um cromatograma. Nós temos também a possibilidade de ver o ultravioleta dela, né, a absorção máxima dela, que caracteriza também como um processo de identificação da amostra, porque ela vai ter uma varredura, né, de 200 a 400 nanômetros, também serve para a gente identificar. Hoje a gente já está na fase conclusiva digamos assim, da primeira fase do projeto, porque o projeto tem algumas surpresas que te deixa apreensivo a pesquisa. É quando você faz os testes e espera os resultados. Se os resultados forem satisfatórios, então você continua. Se eles apresentarem algum desvio, você tem que tentar corrigir esse desvio. Então, no caso nosso, foi bom porque os testes feitos para ver a letalidade e para ver a toxicidade, todos os dois deram negativos. Então, deram positivo para benefício da droga. Apoiar trabalhos de pesquisa como este faz parte dos objetivos da Universidade Federal do Paraná. Na realidade, a gente trabalha com diversas plantas, né? Como exemplo, nós trabalhamos com urucum. Nós estamos desenvolvendo uma formulação para batom. No caso, é uma aluna nossa que está trabalhando em mestrado, a Camila, né? Uma discente. Temos o agrião, que a gente está trabalhando. Inclusive, o agrião nós já estamos com um processo de patenteamento em formulação e o processo de extração das substâncias do metabólito secundário do agrião. Temos uma piper, também nós estamos com um processo de patenteamento em parceria com a USP, né, das aminas. Não sabemos bem qual é a substância, na realidade até sabemos, né, só que a gente não pode falar no presente momento. Trabalhamos com Aster, que é uma planta que é utilizada na floricultura e uma boa parte ocorre jogada fora. Então nós estamos tentando agregar um valor a esse material. Trabalhamos também com camomila, no caso estamos desenvolvendo com óleo de camomila, inclusive testando em cabelos, né, o crescimento do cabelo e ter o resultado. Então nós temos resultados positivos nos testes de crescimento do cabelo. Inclusive o agrião também apresentou esse tipo de ação, né? Para poder entender melhor os processos, Elzo trocou o curso de administração pelo de farmácia. Agora pretende aproveitar sua experiência para conduzir outros projetos. Pesquisas farmacêuticas, pesquisas científicas não são baratos, né? Pesquisa científica é relativamente caro, equipamentos são caros, às vezes não tem no Brasil, tem que buscar no exterior, isso demora tempo, né? Às vezes 2, 3 a 6 meses. Então isso tudo faz com que o projeto ande mais lentamente, né? Mas hoje, se tiver dinheiro e equipamento suficiente, a gente consegue desenvolver
o mesmo projeto, que levamos 8 anos para chegar onde chegamos, conseguimos trazer isso para 2 anos. Porque hoje a gente já consegue cortar caminhos em função da habilidade que foi pegando no desenvolvimento, no decorrer desse projeto. E isso é bom, porque quem vai ganhar no futuro vai ser as pessoas. Já tem outros projetos, já estou escrevendo outros projetos de doenças que interessam ser pesquisadas, e também já tenho algumas informações sobre a planta dirigida para essas doenças. E isso aí eu espero ficar nessa área e me dedicar cada vez mais, porque é a minha parcela de contribuição para a sociedade. O medicamento que combate a asma deverá estar pronto para ser colocado no mercado até o final do ano. Hoje nós estamos no espaço de formulação do medicamento já. Os estudos farmacológicos todos concluídos em roedores. Estamos na fase também desenvolvendo o estudo em cachorros, que a Anvisa exige. E depois que concluir os estudos dos cachorros, aí a gente pega uma autorização da Anvisa para produzir um projeto, produzir um lote piloto de medicamento para mandar para o departamento clínico fazer os estudos clínicos do medicamento. A ideia é que, se ocorrer tudo dentro do cronograma, os estudos fiquem prontos ainda esse ano, porque já existe uma conversação com o Ministério da Saúde para ver a possibilidade de produzir esse medicamento no Farmanguinhos, no Rio de Janeiro, e ser distribuído a nível nacional na rede SUS.